Boa tarde a todos. Neste momento, abrindo a audiência pública para discutir a Lei Complementar 87, a chamada Lei Candir, seus benefícios, seus efeitos. O plenário desta Casa, a partir de uma proposta de nossa autoria, aprovou esta convocação em um momento extremamente oportuno, exercendo desta forma seu papel de traduzir os anseios e perceber precocemente os sinais emitidos pela sociedade. No próximo ano, esta lei estará completando 20 anos, a famosa Lei Candir, de efetiva aplicação, e seus efeitos são visíveis na pujança econômica do Estado de Mato Grosso. Há informações de que o Estado produzia em torno de 3 milhões de toneladas de grãos em 1996, quando do surgimento da Lei Candir. Hoje, 19 anos depois, são mais de 45 milhões de toneladas de grãos. Por outro lado, alguns sinais são percebidos pelos mais atentos, quando se dialoga com setores sociais que enxergam nos seus propósitos um certo cansaço. Falam do seu favorecimento a um ramo de atividade extremamente capitalizado, da sua ineficácia para promover a industrialização do Estado e até de incentivar o desequilíbrio econômico regional. É por isso que estamos aqui. É da natureza deste parlamento buscar responder questões que afetam a vida dos cidadãos, dos produtores, daqueles que vivem nas cidades, dos servidores públicos, enfim, dos 3.200.000 mato-grossenses. Ninguém aqui duvida do papel exercido pela Lei Candir no desenho de pujança que nossa economia estadual vivenciou nos últimos 19 anos. Quando foi instituída, Mato Grosso tinha uma produção mínima. E hoje somos o campeão nacional na produção de grãos. Isso se deve, basicamente, aos produtores. É natural do capitalismo moderno a utilização de ferramentas de incentivos e também de desonerações fiscais, que visam promover o desenvolvimento do Estado. Exemplos não faltam. Está aí a Zona Franca de Manaus, que demonstra um programa de desoneração fantástico, que mudou a face de toda aquela região. A minha família, a minha mãe, os meus irmãos vivem no Amazonas desde 1983. Frequento o Amazonas desde 1983. Vejo a olhos nus o quanto os incentivos propiciaram o desenvolvimento da Grande Manaus e de todo o estado do Amazonas. Porque a Zona Franca não limita-se ao perímetro urbano de Manaus. A própria industrialização americana, um dos símbolos do apogeu capitalista, se deu com forte atuação governamental, com o uso destas ferramentas, visando dar escala adequada à alocação dos recursos. Em nosso estado, o PROALMAT, Lei de Incentivo ao Plantio de Algodão, e eu quero dizer que era o secretário de Agricultura do Dante, quando com o Clóvis Vettorato e outros, construímos a lei que implantou o PROALMAT no estado. Vivenciei as dúvidas do governador Dante Oliveira, do jovem governador, que havia feito política a vida toda na esquerda, no MR8, em partidos comunistas. E ao deparar com o exercício do executivo, ele tinha que resolver as questões. Nós não produzíamos 5% do algodão nacional. Com o PROALMAT, Mato Grosso ainda hoje produz mais de 50% de toda a produção nacional. Numa demonstração clara, efetiva, de que as políticas de incentivos fiscais devem permanecer. Se há erros, equívocos, irregularidades, ilegalidades, ilicitudes, desonestidades, desvio, roubalheira, isto tudo deve ser combatido. Estamos com várias ex-autoridades na cadeia neste momento. Outras irão, porque desviaram o objetivo
os procedimentos legais da política de incentivos fiscais no Estado. Mas aqueles que agiram com correção, que aplicaram decentemente, legalmente, continuarão merecendo o respeito do Estado. Na verdade, o agronegócio se confunde com nossa matriz econômica. É difícil nos imaginar sem um vigor do agronegócio. É motivo de orgulho, não só interno como externo. Cidades se modernizaram. Outras surgiram no rastro das economias localizadas próximas às grandes áreas. Podemos citar mais de 10, 20. Campo Verde, Primavera. Eu, quando menino, passando para Goiás, não existia. Nós, cuiabanos, não queríamos essas áreas nem de graça. Cerradão bruto. Só dava calango. Campo Verde. Um orgulho para Mato Grosso. Primavera. Lucas. Nova Mutum. Sorriso. Sinop. Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Querência, só para citar algumas. Verdadeiras ilhas de excelência, em um momento em que os municípios passam por seríssimos problemas de ordem conjuntural. Somos os maiores contribuintes para o conta corrente do balanço de pagamentos do país. E se hoje os economistas do governo federal gritam e alardeiam nossas reservas cambiais, que aproximam-se de 400 bilhões de dólares, grande parte dessa reserva saíram das nossas exportações. Podemos também falar do avanço tecnológico que o agronegócio nos presenteou, com instituições de pesquisa fortes, exemplares, respeitadas, nacional e internacionalmente. Mas alguns ruídos, repito, podem ser ouvidos. E é natural. 20 anos. Algumas indagações estão surgindo. E a obrigação do parlamento buscar essas respostas. Aqui é o lugar apropriado. Por isso, ao convidarmos para este debate, fizemos questão de que todos os atores envolvidos neste assunto fossem convidados e terão direito à voz aqui. Aqui à mesa está a ProSoja, está a Famato, está o IMEA, que falarão pelos produtores, pelos sindicatos rurais. E depois das palestras nós abriremos a fala à plenária. Quem não se sentir representado nas falas aqui executadas, poderá pedir a palavra por 3 minutos, questionar, ou se não quiser fazer pergunta, pode fazer somente um depoimento daquilo que quer. Alguns vieram de muito longe. Aqui é o lugar para nós debatermos este assunto, sem a preocupação de imediatamente chegarmos às respostas. Agora há pouco os repórteres, os profissionais da imprensa me convidaram. Mas qual é a solução? O que o senhor vai apresentar? Qual é o projeto? Eu disse, não sei. Ué, o senhor não sabe? Como é que faz audiência pública? Aí eu tive que explicar para ele. A audiência pública é para justamente passar a saber, meu filho. É para ouvir autoridades, experts, quem tem expertise, estudiosos, quem está com as mãos calejadas, que sonha que a chuva não atrase, que reza para que pare no tempo certo, para que a estrada dê condições de escoar. A gente quer ouvir vocês. Nós estamos apenas iniciando um debate. É o começo do início, senhores. Então não temos doutor Seneri Paludo, não temos o presidente da Famato, Rui Prado, agora meu correligionário partidário. Nós não temos nenhuma preocupação de chegarmos a essas respostas imediatamente. Longe de querer fulanizar, de querer
nomear este o culpado, aquele é vítima, este é bandido, aquele é vilão. Essa audiência pública não tem esse objetivo. Longe de querer isso. Ou eleger setores produtivos como alvos. Aqui o nosso alvo é Mato Grosso. Aqui o nosso alvo é Mato Grosso. Este sim é o objetivo deste parlamento. É o começo deste debate. Estamos aqui para mediá-lo e tentar responder algumas indagações, se possível. Por exemplo, aquelas condições macroeconômicas que existiam em 1996, 95, 97, quando da elaboração pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, da Lei Candir, ou seja, crise do setor externo da economia e fragilidade do nosso estoque de reservas, aquelas condições ainda estão presentes hoje? O quadro macroeconômico nacional de 96 é o mesmo 19 anos depois? Ou alterou ou não a capacidade de competição da nossa produção de grãos no comércio mundial? Alterou? Mudou alguma coisa? O cenário é esse? Ou ainda é mais urgente e as políticas compensatórias devem ser extintas? Devem ser alteradas, reduzidas, ampliadas? A Lei Candir atende quem? Produtos primários, semi-elaborados e os serviços sobre estes. Devemos mantê-la como está? Tirar os primários? Manter os incentivos só para os semi-elaborados? Manter os incentivos para os dois? Tirar os serviços? Manter os serviços? Ampliar, além dos primários, semi-serviços, mais alguma coisa? E nesses 19 anos, o Estado industrializou-se? Parece não existir dúvidas que há falhas. E técnicos da Fazenda, alguns, falam em renúncia fiscal de quase 40 bilhões de reais de 1996 a 2014. Para uma compensação via FEX e mecanismos da própria lei, em torno de 4 bilhões, ou seja, 10% de compensação. E nós vamos ouvir aqui técnicos. Os argumentos de que os benefícios seriam indiretos, eles não são diretos, são indiretos. É o efeito multiplicador. É só ver o PIB de Mato Grosso em 96 e vê-lo hoje. 96 tínhamos um PIB de menos de 10 bilhões. Nosso PIB hoje beira 90 bilhões, maior que o PIB do Paraguai, maior que o PIB da Bolívia. Será que a Lei Candir não ajudou nisto? Isto não é benefício indireto? Se isto não é benefício indireto, o que é benefício indireto, deputado? É para isso que nós estamos aqui. Os argumentos de que os benefícios seriam indiretos, pois contaminariam positivamente toda a matriz econômica das cidades, são razoáveis. Mas também acusações de que esses benefícios indiretos só atingem seletivamente apenas as regiões próximas às plantações. E as cidades de vocação econômica de baixa, e algumas sem qualquer escala, como, por exemplo, as regiões antigas, ligadas à atividade garimpeira manual, Alto Paraguai, Nortelândia, Tesouro, Guiratinga, Poxoréu, Torixoréu. Os benefícios diretos e nem os indiretos, parece-nos que não chegaram. É justo no mesmo estado, essas regiões que eu citei agora, não serem beneficiadas pelo dinamismo de uma economia que orgulha o Estado e o Brasil? É justo que alguns irmãos se enriqueçam maravilhosamente, honestamente, diga-se de passagem?
e aqueles mais antigos que seguraram o velho Mato Grosso, para que os irmãos mais recentes chegassem, continuem no isolamento econômico, excluídos completamente. Estive esse fim de semana em Guiratinga, Tesouro, e o que os mais velhos dizem é, quando os meus filhos fizerem 16 anos, eu vou mandar todos embora daqui. Eles saem daqui para trabalhar no Atacadão em Rondonópolis, saem daqui para trabalhar na borracharia em Rondonópolis, saem daqui para trabalhar em Barra do Garça, em Primavera. Guiratinga virou uma cidade de aposentados. Guiratinga perdeu mais de 10 mil pessoas nos últimos 10 anos. De 23, 24 mil, hoje tem 11 mil habitantes. Isso eu posso escrever embaixo que acontece também em Poconé, em Livramento, em Alto Paraguai, em Nortelândia, Arenápolis. É justo? São estas e muitas outras perguntas que ouvimos no seio da sociedade e que buscaremos com esta audiência pública respostas.